ok? Bom, pessoal, então a próxima etapa é processar as imagens para obter a área inundada em cada data, né? Como eu falei, isso daria para ser feito no ArcGIS, né? Se eu reclassificar uma imagem, eu posso fazer isso, mas eu acho um pouco trabalhoso, né? Então, eu desenvolvi um script que ele faz mais ou menos isso. Eu disponibilizei para vocês essa pasta amostra curso, que ela tem uma amostra de várias imagens aí, para a gente ter um conjunto de informações em cima de que trabalhar. Tá? E dentro dessa pasta tem também um executável que chama teste, tá? Que é esse script que eu compilei e que ele vai fazer isso aí, tá? Então vamos rodar esse teste só para ver qual é a cara dele, tá? O que esse teste faz? O que esse script faz? Ele vai abrir uma por uma as imagens que eu tenho dentro daquela pasta de trabalho e vai mostrar ela para mim, tá? E eu sei que em algum local dessa imagem está o meu açude Truvisco, certo? Como eu já conheço muito bem esse açude, eu sei que é esse açude que está aqui, ó, essa manchinha d'água, né? Então eu tenho que primeiro dar um zoom nesse local, porque eu não quero trabalhar, não quero processar toda essa cena aqui, eu quero processar só o entorno do meu açude e extrair a área inundada dele, tá? Então eu consigo dar um zoom com essa interface, eu consigo dar um zoom aqui. Vocês só. Oi? Eu tô sem som? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Estamos ouvindo. Eu estou escutando, Bruno. Eu tô ouvindo. Então tá bom. Eu consigo dar um zoom no meu local aqui. Ele está aqui entre as coordenadas 8397 em Y e 8380, certo? Então, vou botar isso aqui, 8397 e o 380. E em X ele está entre 777 e 794, ok? Se eu der atualizar aqui, ele vai dar um zoom na minha área de interesse, tá ok? Vamos dar um zoom um pouquinho maior ainda, vamos até 783. Por quê? Porque eu quero acelerar esse processo, tá? Então ao dar o zoom, eu limito a minha área de processamento à área que ele está no zoom. 8392, 8383, sei lá. Ali para ir até o 784 aqui ainda, né? Então, esse é o meu açude Truvisco nessa data de 30/10/2007, que é uma data importante, porque foi um ano úmido, então essa é uma área que eu preciso identificar, tá? E agora, eu tenho que, um pouco, em função da variabilidade do número digital dessa imagem, eu tenho que definir aquele meu limiar, certo? Isso aqui eu optei por fazer que o próprio usuário, que nós mesmos, definamos isso, certo? Então eu posso clicar aqui, ó, em qualquer ponto, em qualquer pixel da minha imagem, e ele me diz qual é o número digital desse ponto, né? 57, tá? Já a Terra já tem um número digital bem mais alto, 100, 100 e poucos. Então, o meu limiar ele está aqui entre 50 e 60, alguma coisa, e 120, né? E isso a gente vai ver, esse limiar ele sempre vai estar em torno desse número, 60, às vezes baixa um pouquinho, às vezes aumenta um pouquinho, né? Mas nunca passa muito de 90 e nunca baixa de 30 ou 35, vamos dizer assim. Então vamos testar uma vez com 60 e vamos ver quão satisfeito a gente fica. O que eu faço? Quando eu clico em classificar, ele identifica para mim todos os pixels que estão abaixo desse limiar e todos que estão acima, certo? Pinta de branco os que estão abaixo.
eu fui muito rigoroso com esse limiar, né? Tem mais água do que isso. Então vamos pegar 70. 70 já pegou bem mais água. Aí eu posso sempre desfazer e voltar aqui para ver se eu tô satisfeito com isso ou se eu posso ser um pouco mais generoso, né? Então, sei lá, 75 e tal. Desfazer. Talvez até 80, 85. Ok? Acho que esse é um bom limiar, tá? Se eu estou satisfeito com esse limiar, se eu acho que esse é o limiar que eu defino, aí eu posso clicar aqui em processar essa imagem e passar para a próxima, né? Eu tenho esse campo aqui para dizer, eu vou usar essa imagem é boa, ela não tem nuvem, ela não tem nenhum problema. Se eu disser que sim, ele vai processar. Se eu disser que não, ele vai pular, ele vai descartar essa informação e vai passar para a próxima, né? Mas essa é uma imagem boa, então eu vou usar e quero que ele classifique considerando um limiar de 85 unidades, tá? Bruno, Sim. antes de você avançar para a próxima imagem, Hum. mas como é que você lida então com esses espelhos d'água pequenos que sempre tem em volta, né? Que você viu que ele selecionou, tem alguns ali, né? Isso. O que esse script vai fazer? Ele vai classificar tudo que tem nesse zoom que eu dei, mas ele só vai retornar para mim a área do maior polígono adjacente, entendeu? Então ele só vai classificar a área desse polígono aqui. Todas essas áreas menores ele vai descartar, entendeu? Então isso eu também tenho que cuidar um pouco. Na hora de classificar, eu tenho que achar um número que ao mesmo tempo não seja. Eu não posso, por exemplo, botar 120, quer ver? Que aí ele começa a fazer lixo, né? Mas 85 parece um limiar razoável, né? Tem umas outras pocinhas d'água aqui, mas ele, de qualquer forma, ele só vai pegar o maior polígono contíguo que eu tenho dentro desse meu zoom, tá? Então, isso para dizer duas coisas. Uma, é bom dar um zoom bem intenso aqui para eu não ter o risco de, sei lá, ter um outro açude maior aqui que tem uma área maior e aí ele vai pegar a área do açude que não me interessa, certo? Então é bom dar um zoom mais ou menos prudente aqui em torno do meu açude para não pegar coisas que não interessam aqui, né? Aí você vê que tem um rabinho então ali que ele não vai pegar, né? Porque ele Não, tá cortado, né? aí é que tá. Aí acontece às vezes, por exemplo, tem açude que tem ponte atravessando um braço do açude, né? E aí a ponte ela vai aparecer como uma segmentação, mas na verdade é o mesmo, né? Então o que eu fiz? Pensando nisso, eu criei uma coisa que é o seguinte: polígonos a considerar. Se eu deixar um, que é o default, ele só vai pegar a área do maior polígono aqui interno, tá? Se eu botar 2, ele vai pegar a área dos dois maiores polígonos, que nesse caso vai ser esse branco grande e esse rabinho aqui, certo? Eu tenho outra opção que é tentar aumentar aqui o limiar até que eu tenha, só que aí começou a também, eu comecei a trazer muita coisa para dentro que eu acho que não é, né? Enfim, não é uma ciência exata isso aqui, né? Como eu disse, eu não acho tão difícil identificar a água numa imagem satélite, né? Então, é um pouco isso que eu tentei trazer aqui, né? Nesse caso, talvez eu diria, vamos usar um limiar de 85 e pedir para ele considerar os dois maiores polígonos dessa para somar a área, entendeu? Ô, Bruno, o curioso é que essa imagem que você está usando, por coincidência, parece ser um caso daquele que eu falei, porque o contraste tá baixo entre Tá água e... baixo, não? Ele Parece ser uma água turva. tá baixo. Eu não sei se foi feito num horário do dia, enfim, ou que se tem mais vapor d'água na atmosfera. Ou pode ser Não tem, sanglinte, né? Pode ser, não porque tem como tanto tá contraste, vendo é só uma verdade. banda, não dá para saber, porque a gente só tá vendo uma banda, mas pode ser reflexo, né? É difícil É, saber o que é, mas o fato é que o contraste está um pouco baixo, né? é. Como essa data é muito importante, é de um período que ele estava muito cheio, talvez valha a pena até eu fazer essa data específica, digitalizar por fora, alguma coisa assim, né? Dar um tratamento especial para ela, né? Uhum. Mas, enfim, nesse caso aqui, isso não vai fazer tanta diferença, entendeu?
como eu falei, se eu botar 85, 90, no final isso vai ser na terceira casa que vai dar mais área, né? Um pixel de 10 metros de lado a mais ou a menos não quer dizer, ok? Então, nesse caso, eu escolheria um limiar de 85 e seleciono esses dois aqui, esses dois polígonos, ok? E aí, se eu mando processar, ele vai agora percorrer toda essa imagem e quantificar a área, tá? Essa imagem agora, isso aqui deve ser um Landsat 5 pela data, né? Então, todos os Landsat 5, eles estão no mesmo sistema, então eu posso dar o mesmo zoom que eu dei antes, mais ou menos, dar um ajustezinho aqui, vamos subir um pouquinho, vamos 8384, 783, 789, sei lá. E mesma coisa. Aqui talvez, sei lá, ser um pouco mais rigoroso, sim. E também pegar as duas maiores e manda processar, né? Opa, agora já mudou de imagem, tá vendo? Quis fazer zoom. Isso aqui deve ser o quê? Tá aqui o meu açude, ó. Tá aqui nesse local. Então aqui tem um outro sistema de referência, tá vendo? Então eu tenho que ir lá pro 130 até 150 e 83. Tá aqui meu açude, 135 até 145. E 136. Esse aqui tem nuvem, tá vendo? Essa aqui tem nuvens. Vocês conseguem ver as manchinhas, enfim, tem umas áreas com uma reflectância bem alta e logo do lado um preto, assim, né? Isso é a nuvem e a sombra dele. Então, essa aqui eu diria melhor não confiar nela, né? Então, eu digo não e passo para a próxima, ok? O que ele vai fazendo? A cada imagem que ele processa, ele vai incluir uma linha num arquivo TXT que chama resumo, tá? Esse arquivo é criado toda vez que eu rodo a coisa. Então, o que ele vai ter? Para cada imagem que eu processei, ele vai dizer qual é o satélite, qual é a data dele, se o usuário usou ou não usou, qual foi o limiar que ele adotou e qual foi a área inundada resultante, certo? Então, quando eu rodar isso aqui, eu selecionei para vocês uma amostra com umas 70 cenas. No final disso aqui vai ter um arquivo com 70 linhas, né? Nem todas vão ser aproveitadas, né? Quando eu não aproveito, ele não calcula área nenhuma, tá? Mas no final eu vou ter o que me interessa, que é a data da imagem e qual é a área inundada do açude nessa imagem. Por curiosidade, deu a mesma área nas duas primeiras, né? Foi uma coincidência. Claro, eram datas muito próximas, né? Não deveria ter dado muita diferença mesmo, né? Entenderam? Então, esse resumo é o que eu vou levar dessa etapa para a fase seguinte aqui, que é uma tabela com as datas e a respectiva área inundada do açude naquela data. Tudo bem? Alguma dúvida nisso aqui? Uma coisa chata que sempre é localizar o açude nessa imagem, tá? Então eu vou passar para vocês também um shape. Aliás, eu já passei dentro do material ali da amostra tem um shape que é o shape do Truvisco, né? Então, se vocês tiverem dúvida
onde que o açude está nessa determinada imagem, eu diria para você o seguinte: abre essa imagem no ArcGIS e joga o shape do açude em cima, que aí eu vou localizar ele na minha cena, e aí eu consigo dar o zoom no local correspondente. Tudo bem? Bom, agora realmente eu vou, então, interromper e fica aí como dever da gente fazer isso, ou quem tiver interesse, né, pode praticar um pouco aí, e eu estou à disposição ao longo do dia para tirar dúvidas, e aí amanhã a gente continua trabalhando em cima do resultado disso aí, ok? Ok. Se eu tiver Dúvidas? problemas Muito bom. para baixar as imagens, eu acho que espero que eu não tenha. Essas aqui da amostra, então, já poderá ser um bom treinamento, por enquanto. Para vocês não ter que ficar baixando imagens agora nessa fase, que é uma fase de treinamento, assim, eu criei essa amostra, assim, né, só para praticar mesmo, né? Tá bom? Sim, e o MathLab, ele não precisa ter uma licença paga para poder instalar, ela é gratuita mesmo, né? A Ana tem uma licença do MATLAB, né? A questão é a seguinte: é um pouco chato para um usuário que não tem o MATLAB instalado na sua máquina, que é o seu caso, para você rodar um script que eu compilei no MATLAB, né? Isso é um pouco chato. Não é simplesmente eu te mandar o executável e você clicar nele. Você tem que instalar primeiro esse runtime, que é ele deixa o ambiente da sua máquina pronto para um executável do MATLAB rodar, entendeu? Então, primeiro você tem que instalar esse runtime para depois rodar o teste.exe, ok? Entendi. O runtime primeiro. Ok. Tá? Sim, Dúvidas? Já abriu chamada, porque eu vou ver quanto tempo eles vão levar para entender. Isso. Tá? Então, Muito bom, amanhã a Bruno. gente continua às 8h30, tá bom? Bruno, Beleza, valeu, Bruno. Sim. Bruno, só uma questão. Só proposta para amanhã é a gente pegar as imagens que estavam lá no Drive, que você disponibilizou, ou a gente baixar as nossas, sair procurando e fazer a classificação. A ideia é vocês processarem essa amostra aí que eu passei, e para todo mundo ter aquele arquivo resumo no final, né? Beleza. Que é o que a gente vai precisar para a etapa seguinte aí, tá? Perfeito, entendido. Enfim, se alguém não Combinado. tiver paciência para fazer, ou eu sei que muitos de vocês estão mais como ouvintes, ou, né, não necessariamente vão aplicar essa metodologia de imediato, assim, né? Então, quem não quiser não precisa fazer, né? Eu posso passar o meu resumo amanhã para vocês e vocês dão sequência com isso, entendeu? Não é ensino médio aqui também, né? Ninguém vai ser cobrado por isso, né? Mas quem quiser se aprofundar pode experimentar aí um pouquinho e ver que limitações tem, até para me propor assim o que a gente pode melhorar nisso aí, tá? Não, vai Beleza, ser... Bruno. Valeu, cara. Valeu. Até amanhã, Combinado. então, gente. Até. Até amanhã. Falou, até amanhã. Tchau.